afeição buscar. Tu és santo, tu és santo, nossas vozes. Graças a Deus, amados, com muita alegria no coração e alegres por mais essa oportunidade, Deus está nos dando. Nos reunimos na casa de Deus nessa noite para mais um momento de adoração a Deus, de cultuar o seu santo nome, na beleza da sua santidade. Convidamos os amados aqui presentes e aqueles que estarão nos ouvindo em seus lares a nos unirmos em um só propósito, o de adorar a Deus na beleza da sua santidade e na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor, e na comunhão do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus por essa noite, graças a Deus por esta oportunidade, graças a Deus pelo dia maravilhoso que Ele nos deu e pela sua assistência ininterrupta em nossas vidas. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse é o momento para nós bendizermos a Deus. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso eterno e soberano Pai Celestial, Supremo Senhor de todo o universo, Deus que em amor enviou o Senhor Jesus Cristo para nos buscar e nos salvar, quando estávamos perdidos, Deus que nos assiste continuamente por teu grande amor para conosco, Deus que nos preserva o viver e nos concede a graça de poder congregar livremente na tua casa de oração para adorar o teu nome na beleza da tua santidade, através da prestação de um culto ao Senhor. E esta é a razão de aqui estarmos nessa noite, Pai, adoração do teu nome, aprendizado da tua palavra, louvar e bendizer o Senhor, porque tu és digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, todas as nossas honras dadas ao Senhor e a nossa gratidão. Obrigado pelo dia maravilhoso que nos concedeste, obrigado por esta oportunidade que é valiosa para nós. Abençoa-nos aqui, nos ajude tão somente a fazer aquilo que é do teu agrado no decorrer deste culto e de toda a nossa vida. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem concedido a nós, sobretudo pela misericórdia divina que nos preserva o viver e pelas ações do Senhor que são completas em todo o nosso viver. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pelas vidas que já se fazem presentes aqui, por outros que ainda virão. Ajuda-nos, nosso Deus, a te honrar e aceita o nosso culto, a nossa adoração, pois nós o fazemos no nome do Senhor Jesus e na comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Vamos ao hino 60 do cantor cristão. Louvar ao Senhor, agradecê-lo, saudando em amor e louvor o nome do Senhor Jesus. Hino 60.
Bíblia nos ensina, lá no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém. Senhor, estou não tenho temor do mal, se guardado pelas mãos de Jesus. Não posso duvidar desse amor real, em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado e me vindicar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo desce, minha vida salva está. No perigo que cercar, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Abre eterno Deus nos salvador, que responde a minha vida em seu poder. Eu receia não posso no mal feito, quem procura destinar me enfraquecer. Confiar então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, se a meu Senhor e Rei Emmanuel. No poder de Cristo desce, minha vida salva está. No perigo que cercar, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo me pode causar terror, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de temor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo desce, minha vida salva está. No perigo que cercar, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Amém, amado? Amém. Dizer que assim seja. As coisas boas da vida, a segurança em Jesus, o Senhor Jesus como nosso refúgio verdadeiro, que Deus é nosso refúgio seguro e verdadeiro,
socorro bem presente na angústia. Amados, estar refugiados é muito importante, sobretudo nesses dias, quando há tanta insegurança por aí, quando há tanto perigo, esse perigo está assolando a face da terra. Muita gente perdendo suas vidas por besteira, por falta de sabedoria, outros até mesmo são sábios, mas as ciladas são tão terríveis que não conseguem se livrar. Então nós precisamos, como povo de Deus, estar atento a isso, louvar o Senhor por essa segurança que Ele nos dá, por essa felicidade, né? Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. É claro que firmado no Senhor, amados, Ele estará nos defendendo e nos sustentando cada dia. A segunda estrofe diz: abrigo eterno tenho no Salvador. Não se trata de um abrigo qualquer, mas de um abrigo eterno, para toda a eternidade. Abrigo eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor que procura pertinaz me enfraquecer. Se eu estou seguro, Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra, né? E a última estrofe diz: perigo algum me pode causar temor, me pode causar medo, pois meu Salvador não me abandonará. Essa certeza de que Ele está na sua vida, está na minha vida, está em nossa vida, e nós andando com Ele, nenhum perigo vai nos assustar, tá? Porque Ele nos assegura a garantia da vitória e do êxito diante de todo e qualquer perigo. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, Ele estará. Pastor Napoleão Falcão, ele diz que a morte para muita gente é um fantasma. Tem muita gente quebrada com medo da morte. A Bíblia diz que a morte tem um agulhão. O agulhão da morte é o quê? O pecado. Está lá na Bíblia. E a força do pecado, a força da morte é a lei. Mas se você está em Cristo, a morte não lhe causa assombro algum. É só a felicidade de você saber que Cristo está dirigindo. Né? Não há o que temer, não há o que temer. Certa vez, eu li isso num livro que um comandante de um trem de faz linha, era um comandante muito amigo do presidente dos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos que aconteceu. E o presidente tinha uma grande consideração com aquele senhor, aquele maquinista, que era um homem cristão, temente a Deus. E aconteceu um acidente na linha que ele trabalhava, e houve um descarrilhamento do trem. E o presidente, sabendo, ficou preocupado. Não era distante do local onde ele estava. Diz a história que ele foi até onde estava aquele maquinista, idoso, mas muito querido, e viu que ele estava debaixo da ferragem do trem. E aí o presidente, segundo consta, né, fez de tudo para poder ouvir se ele ainda dizia alguma palavra. E ao encostar o ouvido na boca daquele senhor idoso, ele ouvia essas palavras dele: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E ainda na minha carne eu verei a Deus. E o presidente ficou feliz de ouvir aquelas palavras e disse: olha, ele está com o Senhor, ele está garantido, não há o que temer. Se você está com Deus, amado, não há o que temer. Pode ser o maior perigo, você está garantido nos braços do Senhor Jesus. Essas palavras que o comandante, o maquinista citou, foram as palavras de Deus citadas por Jó, né, no seu livro. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Portanto, vamos confiar em Jesus, vamos esperar só nele, vamos estar garantidos com ele, porque se a sua fé
estiver firmada nele, não há o que temer. E o que é fé? É a certeza de coisas que se esperam e a prova de coisas que se não veem. E a Bíblia diz que a fé nos faz agradáveis a Deus. A fé bíblica é a única fé que opera maravilhas, né? E Jesus Cristo disse, não temas, crê somente, e você vencerá, triunfará, né? Triunfará. Jesus disse isso diante de uma situação difícil de uma pessoa que estava passando muito sofrimento com o pai, né? Ou com o pai, não, com o filho, né? Está lá em São Marcos, capítulo 9, quando aquele homem recorre a Jesus pedindo misericórdia, cura para o filho dele que estava possesso de um espírito maligno. E Jesus, então, diz, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E aquele homem disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mas ele creu e Jesus, então, expulsou o demônio daquele jovem e liberou o rapaz, salvou o rapaz. Mas é preciso exercer a fé. Também em Marcos 5, nós temos lá aquele episódio da cura da mulher com fluxo de sangue. E Jesus viu aquela mulher, Jesus estava por ali, operando suas maravilhas, e aquela mulher que há 12 anos padecia com fluxo de sangue, perdia sangue continuamente. E a palavra diz que ela havia gastado todos os seus recursos com os médicos. Mas a cada dia que passava, ela ficava de mal a pior, é o que diz a palavra. Mas ela ouviu falar de Jesus. Como é importante falar de Jesus. Como é importante você anunciar Jesus às pessoas, né? Para as pessoas ouvirem a palavra de Deus, que a palavra é viva. E então aquela mulher ouviu falar de Jesus e creu. Creu que Jesus iria operar um milagre na vida dela. E a Bíblia diz que ela penetrou no meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus. Por trás, quero crer que por trás. Porque ela disse assim, ela já dizia assim, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu estarei curada deste mal. E ela veio e tocou. Quando ela tocou, imediatamente, diz a Bíblia, ela ficou curada. O milagre aconteceu. E então, Jesus parou e disse, alguém me tocou. E ela ficou apreensiva. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E ela, por algum tempo, não se manifestou, mas até que ela manifestou-se, como que dizendo, fui eu que te toquei, Senhor. E Jesus disse, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Enquanto Jesus conversou com ela um pouquinho, a Bíblia diz que os criados de Jairo, para quem Jesus estava indo para casa para curar a filha, chegou imediatamente e falou para Jairo, olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Olha que notícia terrível. No mesmo contexto. E quando Jesus ouve isso dos empregados de Jairo, diz assim, diz para Jairo, não temas, crê somente, e a tua filha será salva. Crê somente, não há temor. Então, amados, o que precisamos é disso, é crer mesmo em Jesus. É desenvolver a nossa fé fundamentada em Jesus, firmada em Jesus. Então a história mostra que Jesus seguiu com eles e disse para os criados que a menina não havia morrido, estava apenas dormindo. E eles zombaram de Jesus porque sabia que a menina estava morta. Mas Jesus toma o pai e a mãe da menina, e eu acho que 1 ou 2 discípulos, e entra na casa onde a menina estava, toma pela mão aquela menina e diz, Tumi, talita cumi, que significa, menina, levanta-te. Anda, menina, está curada, levanta-te. Né? E então ela levantou, ouviu a voz de Jesus, levantou, e ele tomou pela mão e deu o pai e a mãe, a menina curada. Por quê? Por que aconteceu esse milagre? Porque Jairo não duvidou.
Ele creu quando Jesus disse, não temas, crê somente. Ele creu. Ele creu no poder de Jesus. Ele creu no Cristo do poder. E viu a sua filha. Creu também que sua filha estava morta, mas viu-a ressuscitada pelo poder do Senhor. Amados, crer em Jesus se constitui numa das maiores bênçãos na vida de um ser humano. Desenvolver a fé bíblica. Desenvolver essa fé que provém de Deus para nós. É uma maneira de Deus nos abençoar ricamente e nos salvar. E nos salvar. A Bíblia declara lá em Efésios 2, 8, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé produz, meus amados, salvação da alma. A graça de Deus operando salva a alma daqueles que creem, salva a vida. E a salvação do Senhor é uma salvação plena. E essa salvação, meus amados, é seguida da obediência ao Senhor. Muito bem, nesses dias nós temos estado atentando para esse assunto do fim do mundo, a volta do Senhor Jesus. Primeiro nós vamos concluir a série de pregações sobre o fim do mundo, no domingo pela manhã, e depois nós vamos falar em seguida sobre a volta do Senhor Jesus. E baseado nessa volta do Senhor Jesus, nós vamos ler agora São Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, na parábola das 10 virgens. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Nossa palavra, boas-vindas a Tony, que mais uma vez está conosco. Hein? É bem-vindo, um prazer imenso. São Mateus 25, a partir do versículo 1. Vamos aprender da palavra de Deus, vamos atentar para as palavras do Senhor, essas palavras por demais abençoadas, preparadas por Deus para nos abençoar ricamente. E eu vou ler com a participação dos amados. Eu vou proceder à leitura dos versículos ímpares, começando com 1, e a congregação fará a leitura dos versículos pares. Acho que o microfone aqui está em ordem, não sei lá. Ah, não? Não, lá foi chamar o Zé para... São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, a parábola das 10 virgens. Parábola foi um método muito usado por Jesus com o objetivo de lançar a luz em algo ainda não discernido que está na escuridão. E outro objetivo das parábolas do Senhor é para favorecer a compreensão dos ouvintes. Tem esse objetivo, favorecer a nossa compreensão da santa palavra de Deus. Então, nós vamos à leitura. Eu vou começar com o verso ímpar e os irmãos prosseguirão com o versículo par. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E tardando o noivo, foram todos tomados de sono e adormeceram. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as 10 disseram às prudentes: dai-nos vossa azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, outras,
E diante aos que o vendem e comprai-o. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Vamos todos repetir isso? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus está se referindo ao dia da sua volta a este mundo. Vamos orar, né, irmãzinha? Dá graças a Deus pela palavra. Pedir que a irmã dirija a Deus a oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez, para começarmos um culto a ti. E que o Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, possa estar tomando a direção deste culto. Amém. E tudo que for feito aqui, Senhor, que seja agradável a ti, ó Deus. Prepara os nossos corações para que nós possamos receber da tua palavra e aprender mais de ti nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos pela mesma lida. Nos ajude, Senhor. Precisamos muito da tua ajuda para que nós possamos estar vigilantes quanto à tua volta, que se aproxima, Senhor. Se aproxima e nós precisamos estar tentando para a mesma. Ó Deus, cuida do pastor Valdete nesse instante. Usa o teu servo, Senhor. E que ele possa ter nos lábios dele nesta noite palavras vindas do nosso Deus, para que nós possamos estar aprendendo mais e mais de ti. Muito obrigada por tudo. Obrigada por cada vida que se encontra aqui. Amém. Obrigada pela vida dos nossos irmãos que estão em seus lares. E que eles também, de igual modo, possam sentir a tua presença com a porção da tua palavra lida. E que também, pelo que nós vamos ouvir e aprender, amém, e que nós, ao sairmos daqui, Senhor, nos ajude a não ser ouvintes esquecidos, amém, mas que a tua palavra venha nos inflamar mais e mais, para que nós possamos falar de ti aí fora e ser testemunhos vivos, como o Senhor quer que nós venhamos ser. Eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Poder sentar, amados. Nós louvamos a Deus pela sua palavra, porque estamos diante de uma palavra fiel. Essa palavra é o Logos de Deus para nós. Esse Logo é Jesus, o Logos de Deus é Jesus. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Logos é o Verbo divino. No grego existe duas palavras fortes referindo-se à palavra de Deus, o Logos e o Reima. Falar em Reima, lembrei agora do pastor Paul Yong-Cho. Esse era o nome original dele, depois foi mudado para David Paul Yong-Cho, pastor da maior igreja evangélica do mundo, a Igreja do Evangelho Pleno, em Seul, Coreia do Sul. Você pode acompanhar o coral daquela igreja cantando, eu ouço sempre, através do YouTube. E o pastor Paulo Yong-Cho faleceu essa semana. Tem uma história tremenda sobre a história dele, a vida dele. Ele foi um homem que, aos 18 anos de idade, era budista, família budista, e ele contraiu uma tuberculose terrível. E recorrendo aos médicos, os médicos deram para ele 6 meses de vida, que era muito o que o médico estava estipulando para ele, considerando o estado grave em que ele estava. E ele internou-se, e enquanto ele estava internado, uma jovem da Assembleia de Deus, lá de Seul, visitando, fazendo visitas, né? Encontrou com aquele jovem e falou de Jesus para ele. E ele não mostrou interesse, que ele, como um budista, não cria. Mas, na segunda visita, ela deu para ele um exemplar da Bíblia. E disse para ele: olha, a solução do seu problema está aqui na Bíblia. Leia sobre tudo no Novo Testamento, sobre a vida do Senhor Jesus.
e você verá e conhecerá, e Ele vai te salvar. E ele pegou a Bíblia e começou a ler. Ele conta isso no livro A História da Minha Vida. Ele começou a ler, mas aí ele pegou ali São Mateus 1, né? Uma relação de genealogia até o verso 21, que ele ficou muito chateado com aquilo, jogou a Bíblia lá. Mas a moça era uma serva de Deus, insistiu em visitá-lo, e no dia seguinte chegou lá e a Bíblia estava jogada de lado. E ela disse, mas por que você fez isso? Ele disse, se eu quisesse ler uma relação de nomes, eu teria em minhas mãos uma lista telefônica. Disse, não, tenha paciência, leia, você vai tomar prazer, logo você vai. Pediu a ele, deu a Bíblia, normalmente ele começou a ler. Quando ele chegou no escrito que fala sobre o primeiro milagre de Jesus, ele foi despertado pelo Espírito Santo para crer. E ele disse, que Jesus é esse? Curou, fez a cura dessa pessoa, me parece que foi a cura da sogra de Pedro, uma coisa assim. Se ele curou essa pessoa, então ele pode me salvar. Ele creu assim, e raciocinou dessa maneira. E então ele disse que, embora ele nem podia quase mexer, mas ele conseguiu ajoelhar ali, junto àquele leito, que ele estava internado. Ele ajoelhou e falou com muita sinceridade com Jesus. Ele disse, olha Senhor, olha Jesus, já que o Senhor fez esse milagre curando essa pessoa e considerando que eu estou tão enfermo, condenado à morte, então eu creio que o Senhor pode me curar. Cura-me e eu serei teu servo. E amados, ele disse que quando ele levantou daquela oração, que ele orou de joelhos, quando ele levantou, ele disse assim, que ele tinha plena certeza que ele estava curado, seus pecados perdoados e a sua alma salva. Que coisa. Pois é, esse homem foi curado realmente, Deus operou o milagre, foi salvo, e ele começou uma campanha de evangelização, ele pessoalmente. Todas as madrugadas, ele tinha um bumba, os coreanos são muito chegados àqueles tambores, né? Então pegaram um tambor daquele e saia nas madrugadas pelas ruas de Seul, pregando Jesus, batendo aquele tambor e pregando Jesus, que Jesus era o Salvador, que Jesus salva a vida dele. Pouco tempo ele estava com uma congregação, e nessa congregação ele pregava essa mensagem. Durante a semana, ele saía proclamando nas ruas, às madrugadas, e no final de semana, ele reunia e convidava aquelas pessoas para um localzinho que ele alugou, para ter um culto ao Senhor. E ele começou o seu ministério assim. Amados, há muitos anos que eu li sobre o trabalho dele, ele tornou um dos maiores evangelistas do mundo, não tanto quanto Billy Graham, mas ele tinha construiu um templo, para você ver a história desse templo. Ele construiu esse templo com capacidade para 10.000 pessoas sentadas. E ele tinha um local chamado Refúgio de Oração, que reunia também 10.000 pessoas. Então, quando era o culto, reunia 10.000 no templo e 10.000 no refúgio de oração. E 20.000 pessoas de uma vez, pregando, orando e Deus operando milagres. Milagres tremendos. No livro dele, A Quarta Dimensão, se você achar por aí, compre, que vale a pena. Ele fala como Deus operou. Como Deus operou. A igreja dele chegou a 1 milhão de membros. Mas por causa do sistema da Assembleia de Deus, né? A Igreja do Evangelho Pleno, filiada da Assembleia. Então, tinha a igreja sede, a igreja mãe, e ali todas as igrejas da região fazia parte, tudo dele, a membresia, tudo dele. 1 milhão de membros. Ele realizava 8 cultos ao dia, aos domingos, 8 cultos diários. E quando terminava um culto, capacidade para 10.000 pessoas no templo, tinha uma outra fila rodando o quarteirão para poder entrar.
E ele tinha um programa de TV que alcançava 2 continentes. Deus fez uma grande obra através de Paulo Yong Cho. Pois é, ele tombou essa semana, morreu, né? Deus o levou para a eternidade. Acho que 84 anos, por aí, 85 anos. A igreja deve estar muito sentida, mas foi um homem que tem uma história tremenda, que levou muitas, milhares de vidas aos pés de Jesus. Paulo Yong Cho, Seul, Coreia do Sul. Meus amados, nós devemos cada dia fazer valer a nossa fé. Nessa parábola, que eu não vou comentar sobre ela não, mas vou fazer no outro texto, mas aqui fala de 2 tipos de crentes. Olha, 2 tipos de crentes. Crentes prudentes e crentes nécios. A palavra nécios significa tolos. Em Efésios 5 diz que nós devemos proceder com sabedoria e não como tolos, remindo o tempo que os dias são maus. Né? E esses 2 tipos de crentes aqui, porque todos foram vigiar ao encontro do esposo, para o encontro com o esposo. Uma parábola de 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes foram para onde? Hein? Para o céu. Encontrou com o Senhor. Foi para o céu. Que eram crentes preparados. Mas as nécias foram para o céu? Não tem como. À luz da parábola, só entra quem está devidamente preparado. E não é preparado segundo o seu conceito de preparação, mas é preparado à luz da palavra de Deus. Preparado à luz da palavra de Deus. E também encaixa, esse preparo pode encaixar lá também dentro do Salmo 1. O que diz lá? Pode dizer comigo esse primeiro versículo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só esses 2 versículos. O bem-aventurado significa bem feliz, é esse tipo de pessoa. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adolescente, mas que, sobretudo, medita na lei de Deus. O texto diz que é quem medita de dia e de noite. Você pode dizer, pastor, então eu vou ficar agora só lendo a Bíblia e meditando. Seria muito bom se você fizesse isso, mas não é isso, não é inteiramente isso que a Bíblia diz, não. Mas o que ela está dizendo é que você tenha esse cuidado, é que você valorize a palavra de Deus, valorize o ensino da palavra de Deus, foge dos escarnecedores, né? Domingo nós falamos aqui pela manhã sobre essa questão dos escarnecedores, né? Os enganadores, prevaricadores. E nós temos um grupo deles aqui em Conquista, são chamadas Testemunhas de Jeová. Segundo Napoleão Falcão, diz que testemunha de Jeová é como uma formiga na roça. Formiga na roça. Destrói a plantação. Então, vem direto a uma pessoa que toma a decisão de seguir a Cristo, então vem para atrapalhar o crescimento daquela pessoa. Então, amados, essa pessoa que afasta do mal e que tem o prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. Essa palavra, na realidade, é maravilhosa, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas, conforme está escrita nela mesma. Nós vamos cantar louvores agora com os irmãos.
tempestade está passando, já vai chegando a bonança. Convido a igreja que se coloque de pé. Vamos juntos louvar ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte transfigura a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte transfigura a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós Não sei qual o segundo dia que vem, eu quero pedir que se coloque aqui, que pode reinar, Senhor, seja teu esse lugar. É possível, vamos se for. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, numa
Graças a Deus, amados. A Bíblia diz que bom é render louvores ao Senhor, porque isso é agradável. Glória a Deus. O Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Bem, nós estamos em campanha missionária, campanha de missões nacionais. É a nossa terceira campanha missionária do ano. E nós estamos já orando a Deus e trabalhando. Já temos pessoas que ofertou já nessa campanha, graças a Deus. E nós pretendemos, se Deus permitir, e além daquele alvo que nós levantamos para missões estaduais, que foi o maior alvo que nós levantamos nesses anos de pandemia, R$ 3.350. É muito pouco, significante, mas para as condições da igreja foi algo maravilhoso, graças a Deus. Então, nós esperamos ir além desse alvo que nós levantamos para missões estaduais. Primeiro que o alvo de missões estaduais era de R$ 1 milhão, e o alvo de missões nacionais é de 17 ou 18 milhões, né? Então, vai 18 vezes mais, né? As necessidades são grandes, nós estamos motivados, né, pelos os vídeos que nós vimos aqui de Missões Nacionais, que já está trabalhando com a primeira carreta missionária que Deus deu à junta, que é uma carreta tremenda que vive aí rodando pelo Brasil, levando muita coisa boa, curso e tudo mais. E o alvo da junta é alcançar 6 carretas. Brincadeira? 6 carretas, mas não há coisa impossível para Deus. Por isso nós podemos orar. E a Bíblia diz que a oração da fé pode muito em seus efeitos. E como pode? E depois a Bíblia cita a vida de Elias para mostrar para nós como é possível. E a Bíblia diz que Elias era um homem como nós. Só que era um homem de oração, um homem que tinha comunhão profunda com Deus. E disse, ele orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e 6 meses. E orou depois para chover, e choveu. Então, nós podemos orar, porque a oração da fé pode muito em seus efeitos. É a oração feita com fé. Quando você ora, se creia que Deus vai fazer. Não creia nada para a vaidade sua, mas creia para a glória de Deus. E no caso de uma obra missionária, você está orando a Deus, pedindo para Deus abençoar e operar maravilhas nessa campanha de missões. Então, isso é tremendo. Isso pode ter certeza que Deus estará ouvindo e respondendo conforme a sua vontade. Porém, não é só a oração. Não é só orando que nós devemos participar. É orando, contribuindo e indo. São 3 maneiras de fazer missões. Orando, contribuindo e indo. Amém? Vamos orar nesse momento pela força espiritual da igreja, fortalecimento da fé dos crentes, tá? E pela campanha de missões nacionais. Alguém tiver algum pedido de oração para fazer? Que eu faço agora. Eu vou fazer logo o meu. O meu irmão mais velho, Francisco Antunes, que mora lá em Pirapora do Bom Jesus, está com mais ou menos 81 anos de idade. É uma pessoa tão forte que não lembro que acho que ele nunca teve médico. Pedreiro, bom pedreiro, trabalha direto. Pois bem, essa semana aconteceu algo na vida dele. Segunda-feira ele foi trabalhar, a profissão dele, trabalhou a manhã toda, veio almoçar, almoçou, quando voltou para o trabalho, novamente começou a sentir dor no peito e ânsia de vômito. Foi levado para o hospital, sofreu um AVC, um infarto do miocárdio, e foi medicado, está reagindo razoavelmente, mas o médico segurou no hospital, porque ele é idoso, então vai ficar 5 dias internado. Isso foi na segunda ou na terça, parece? Na terça, ontem? Não, foi anteontem. Muito bem. Então, ele está internado no hospital em Cotia, lá em São Paulo. Eu peço, irmãos, que orem por ele,
para que Deus tenha misericórdia e opere segundo a vontade dele. Também o pai do irmão Orlando, que é muito conhecido nosso, também está enfermo, canceroso, e era para fazer uma cirurgia aqui no SAMU na semana passada, segunda-feira. Orlando veio com eles, aí o médico tinha suspendido a cirurgia, marcou para essa segunda-feira dessa semana. Mas aí ele implicou e não quer saber de operação. E realmente ninguém, a família, não vai pressionar de jeito nenhum, porque o estado dele é grave, ele corre risco de morrer na mesa de cirurgia. Eu estou citando isso para que os irmãos ajudem lá, o irmão Orlando em oração. Eu disse a ele que iria orar e iria solicitar orações da igreja, tá? Deus possa comparecer lá de seu jesuíno, está com 83 anos e não é crente em Jesus. Nós vamos orar, vou solicitar para orar nesse momento, orando também pelos irmãos, uns pelos outros, como a Bíblia diz, vou solicitar Osé, vou solicitar Jéssica e vou solicitar João Carlos. Fala, filha. Espera aí. Era que lá em casa ontem foi festa. Foi 47 anos de vida conjugal, em laço matrimonial. A brincadeira, já comemos um bocado de sal juntos. Muito bem, vamos orar então com os irmãos citados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor tem nos trazido até a tua casa para estarmos aqui louvando, cultuando, engrandecendo o teu santo nome. Nesse momento, ó Pai, nós colocamos os nossos membros aqui, ó Pai, que estão conosco, juntamente contigo, na tua presença, ó Pai, para que eles possam estar também, ó Pai, sendo agraciados com a tua mão, sendo protegidos, ó Pai, sendo amparados em tudo que estamos sentindo, ó Pai. Amém. Tu ouviste cada um desses pedidos, ó Pai, tu sabes, ó Pai, dos desejos de cada um, do irmão Orlando, ó Pai, também de todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar, ó Pai, sustentando a cada um, dando a cura, se assim for, de sua graça, ó Pai. Principalmente a cura espiritual, que é a que mais nós necessitamos em nossas vidas, para que possamos estar juntamente contigo nos céus um dia, ó Pai. Te peço também, ó Pai, por aqueles que estão anunciando a tua palavra, os missionários, que o Senhor possa estar sustentando onde quer que eles estejam, ó Pai, para que eles possam estar cada vez mais anunciando a Ti, dando cada vez a eles mais conhecimento da Tua palavra, assim como a nós também, ó Pai. Isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Por mais um dia de vida, Senhor, obrigado por todos que estão aqui reunidos, Senhor, em único propósito, Pai. Te peço, te agradeço, Senhor, pelo maravilhoso cuidado para conosco, Senhor, por tua misericórdia que se renova a cada manhã, meu Pai. Te peço, Senhor, por todos que esteve aqui, aqueles que não puderam vir, Senhor, tu sabe o motivo de cada um. Te peço, Senhor, que tenha misericórdia de cada um de nós, Pai, e faça resplandecer, Senhor, a tua luz sobre nós, Pai. Te peço também, Senhor, pelos pedidos que foram expostos aqui, Senhor, que tu venha estar atendendo de acordo com a tua vontade, meu Pai. Te oro e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Somos gratos pela nova oportunidade, Senhor, que tu nos deste, de virmos à tua casa para estarmos prestando culto a ti, Senhor. Pedimos para estar sondando os nossos corações e tirando de nós tudo aquilo que não te agrada, Pai, para que assim este culto que nós estamos prestando a ti possa subir como um cheiro suave às tuas narinas, Senhor. Te pedimos no instante, ó Deus, pelos pedidos que foram feitos aqui, possa estar abençoando meu tio ali em Cotia, Senhor. Amém. Restaurando a sua saúde, segundo a tua vontade e teu querer. Que ele possa estar falando no seu coração, Deus, que ele possa, se ainda não te aceitou, que ele te aceite como Senhor e Salvador de suas vidas. Abençoa, te agradecemos também, ó Deus, por mais um ano de vida conjugal que concedeste a teu servo pastor e tia Nete. Possa estar abençoando, sustentando-nos em tuas mãos. Que eles possam continuar, ó Pai, contando os seus dias em tua presença. Continua conosco, Senhor, no decorrer desse culto, que tudo possa ser feito para a glória do teu nome. É em nome do Senhor Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém, graças a Deus. Meu amado, mais uma vez de pé para descansar um pouco o corpo. 1 João 1, 1 João 1.
Estamos com um horário maravilhoso, graças a Deus. 1 João, capítulo 1, não é Evangelho de São João não, viu, irmãos? É 1 João, capítulo 1, preste muita atenção. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vemos, nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, que a nossa alegria, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Podem sentar. Amados, nós louvamos a Deus pela sua santa palavra. Nesses 4 versículos que nós lemos aqui da primeira carta de São João, João, o apóstolo do amor, ele com seus companheiros está dando testemunho da vida que eles conviveram com o Senhor Jesus. João foi um apóstolo que muito amou o Senhor. Ele é chamado o apóstolo do amor. E ele procurava cada vez mais desenvolver esse amor na vida. Porque o amor, amados, é algo supremo, provém de Deus. Jesus Cristo diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o resultado do amor. E João amou profundamente, e deu testemunho dizendo, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. João está dizendo, eu amo a Deus porque ele me amou primeiro. E essa é uma realidade. Deus nos amou primeiro. Por isso nós somos exortados e despertados para amar a Deus. Para a prática dos 2 grandes mandamentos da lei de Deus. Porque Deus deu 10 mandamentos a Moisés. E entre esses 10 mandamentos que Deus deu a Moisés está o grande mandamento, que é o mandamento do amor a Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Nós somos conclamados para amar a Deus. E João declara aqui nessa carta que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas eles estão dando um testemunho pessoal da comunhão que eles tiveram com o Senhor Jesus, o verbo da vida. Em São João, capítulo 1, versículo 4, se você souber, fala comigo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos dizer mais uma vez? Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. João está falando de Jesus, certo? E aqui João, o apóstolo do amor, também está falando de Jesus, está dizendo que eles apóstolos, viram essa manifestação da vida. O que era desde o princípio, de quem ele está falando? Cristo, que era desde o princípio. Irmãos, eu ouvi uma pergunta no programa de Aldenise, na sexta-feira passada, que eu fiquei decepcionado. Já foi a segunda pergunta da mesma pessoa sobre Jesus. E a pergunta que foi feita na sexta-feira foi essa: se Jesus já existia antes do Novo Testamento. Isso é pergunta para bebê, amados. Talvez em criança, bebê já sabe bem disso. Desde quando Jesus existe, amados? Hein? Desde quando Jesus existe? Antes da fundação? Ali responder, desde o princípio.
Foi desde o princípio, Zinha? Ou foi antes do princípio? Que princípio é esse? Que princípio é esse, né? Então aqui, na João 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Para você saber sobre a origem do Senhor Jesus, basta ler esse texto, e depois você pega no mesmo capítulo 1 de João, e vai para o verso 14, que diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, referindo a Jesus. Então, Jesus não era desde o princípio. Quando Deus quis introduzir na sua palavra, essa palavra princípio, no princípio criou Deus, Jesus já estava com o Pai. Jesus, amados, Isso, muito bem. Deus, Jesus é eterno. E aquilo que é eterno, aquele que é eterno, não tem nem princípio e nem tem fim. Entendeu? Jesus Cristo é eterno. As palavras do Senhor Jesus são eternas. Não tem princípio nem fim. São Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Domingo de manhã eu vou falar sobre essa questão da passagem do céu e da terra, né, do fim do mundo, de lá de 2 Pedro 3. Muito bem, ele está dizendo, então, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós vemos, nós contemplamos, nós tivemos com ele, nós pegamos nele, nós com os nossos próprios olhos, nós contemplamos tudo isso. E o 2 ele disse, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada, revelada. Lá no Salmo 103 diz que o Senhor revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. A vida estava oculta, mas Deus o manifestou na pessoa de Jesus Cristo. E os discípulos estão dizendo aqui, João está dizendo, olha, nós vimos, nós tivemos com ele, nós comemos com ele, nós bebemos com ele, nós andamos com ele. Ele é real. O que ele quer ensinar para nós é isso aqui, é que Jesus Cristo é real, e que a vida eterna é real, que nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos crer nessa realidade, nós precisamos viver essa realidade, nós precisamos proclamar essa realidade. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, nós estamos fazendo vocês conhecerem isso. Depois, quando você pega do verso 5 em diante, vão falar da mensagem de Deus para o mundo. Mas aqui eles estão transmitindo essa mensagem para a igreja, para o povo de Deus. E nós estamos fazendo isso para que vocês creiam, para que vocês desenvolvam a comunhão conosco, para que vocês convivam conosco, entendam essa realidade. Aí você não teve o privilégio, mas nós tivemos, estamos passando isso para você, estamos testemunhando aqui para você, para que vocês tenham comunhão conosco. Mas a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Viva conosco, viva essa comunhão conosco. E no verso 4, então, diz, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A alegria no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor se alegra quando nós nos alegramos nele. Amados, isso é um privilégio grande para nós
esse testemunho apostólico real, verdadeiro. Quantas vezes nós dizemos que cremos e não cremos? Quantas vezes nós dizemos que aceitamos essas realidades e não aceitamos? Porque nós só falamos de palavras. Mas na realidade, na hora de mostrar, tirar a prova, pouca gente na realidade está mostrando. Então é preciso que haja da nossa parte uma fé real nesse testemunho apostólico. Que nós creiamos realmente que eles conviveram com o Senhor, que eles viram o Senhor, que eles comeram com o Senhor, que eles andaram com o Senhor e que eles experimentaram esse verbo da vida e que eles passaram a ter a vida eterna. É preciso crer nisso, é preciso aceitar. O pastor Nidoval contou uma vez aqui um testemunho de um missionário lá no Rio de Janeiro, que pregou a palavra para um jovem. O jovem ouviu atentamente. Depois ele disse assim: jovem, creia em Jesus. E o jovem mostrou mais ou menos uma atenção, e ele tornou a falar em voz alta: jovem, creia em Jesus. O jovem ficou mais firmado. Pela terceira vez: jovem, creia em Jesus. E o jovem começou a chorar e creu. Tornou-se um grande servo de Deus lá no Rio de Janeiro, aquele jovem. Ele tomou a verdadeira consciência daquilo que o evangelista que falou com ele estava dizendo. Olha, você precisa crer em Jesus. Jesus é real. A vida eterna é uma realidade. A vida eterna é uma realidade, amados, creia nisso. Por que ela é chamada de vida eterna? Porque ela dura para sempre. Não tem fim. Aqui tudo é passageiro, tudo aqui é efêmero, tudo aqui é transitório. Você tem certeza que vai viver amanhã, vai estar vivo amanhã? Tem? Responda para você mesmo. Ninguém tem certeza que vai viver amanhã. Mas você tem certeza que Cristo continuará reinando amanhã e sempre? Amém? Amém. Essa é uma realidade que nós cremos. Cristo é real. Cristo é eterno, Cristo é Deus. Olha, nós temos comunhão com esse Cristo, nós tocamos nesse verbo da vida, nós recebemos esta vida eterna e nós estamos anunciando a vocês. Verso 2. A vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, foi revelada na pessoa de Jesus. Isso é o capítulo 1 de João. Aí você vai lá para o capítulo 5 de João, 1 João. O que nós temos aqui no capítulo 5? Os versos 11 a 13. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida eterna. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós, outros que credes no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. É real, a vida eterna é real, amados. Você pode crer, você pode ter certeza de que se você persistir firmado no Senhor, em obediência ao Senhor, você viverá eternamente. Você viverá eternamente. Por isso a Bíblia nos exorta a não nos prendermos ao mundo. Aliás, o texto sagrado diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É o mesmo João que escreveu, capítulo 2, verso 15 em diante.
Porque tudo que há no mundo é a concupiscência, a palavra concupiscência significa desejo. Tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não vem do Pai, vem do mundo. E o mundo passa, suas paixões e seus desejos. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, amados, creiamos, como diz lá o hino 160, a última estrofe, sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Sua fé, Jesus contemplará. Deixe Jesus contemplar sua fé. Publique sua fé. Revele a sua fé através de uma vida comprometida com Deus. Se você prosseguir aqui nessa leitura do capítulo 1, você vai ver João dizendo assim, olha, nós temos uma mensagem de Deus para vocês, e a mensagem é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Deus é luz, luz fulgurante, luz refulgente. Não existe trevas em Deus. O que é treva na Bíblia? Escuridão, pecado. Pecado é trevas. E aí ele diz, se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e viver em pecado, vivermos nas trevas, estamos mentindo. Mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Amém, amados? Então, nosso desafio é esse, é andar na luz. Para andar na luz, nós temos que andar em Deus. Porque Deus é luz e não há nele escuridão alguma, não há trevas nenhuma, não há pecado em Deus. Andar em Jesus e com Jesus na direção da vida. Em obediência à palavra. Enchendo da palavra. A palavra, Deus disse que nós devemos encher-nos da palavra. Encher do conhecimento de Deus. Deus nos ajude, amados, Deus nos abençoe, Deus nos desperte para esta realidade espiritual. Vamos orar mais uma vez, eu pedindo dirigir a Deus as palavras de oração, agradecendo a Deus a bênção dele revelar para nós a vida eterna e desta mensagem maravilhosa do apóstolo João para nós. Oremos. Vamos sair daqui melhor do que entramos, com Tua palavra, ó Pai. Obrigado por nos proporcionar, Senhor, a vida eterna através de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Morreu naquela cruz para nos salvar. Que possamos dar valor a esse sacrifício tão grande, Senhor, vivendo assim, conforme a Tua vontade, ó Pai, vivendo a Tua palavra. Nos dê um restante de noite na Tua presença e nos guarde de todo o mal. Tudo o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha, no próximo domingo nós teremos a escola bíblica dominical, tá? E a classe dos juniores está funcionando. Em breve nós teremos também a classe das criancinhas, tá? Por enquanto temos tempo dos adolescentes e dos juniores. Se essas crianças queridas que nós muito amamos puderem estar conosco, então vão ter a classezinha delas lá, tá? Estou me referindo a Gustavo e a Sofia, né? Hein, Fifia? Lindo, lindo. Muito bem, amados, nós estamos chegando já ao final do nosso culto, com a nossa gratidão ao Senhor por mais esse encontro aqui na casa de Deus. Eu convidei a vizinha ali e falei com ela que a igreja está funcionando normalmente. E ela disse, ué, pastor, não sabia não, pensei que estava fechado ainda. Oh, meu Deus. Aí eu falei com ela que nos tempos da pandemia nós ficamos no máximo 2 meses fechados, mas tudo foi aberto. E graças a Deus, convidei para que ela esteja aqui conosco. Então, amados, voltemos no próximo domingo às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e nosso horário também voltou ao normal, das 9h30 às 11h30. Pode ser que não termine antes, mas vai das 9h30 às 11h30 e à noite, das 18 às 20 horas.
Pai, muito obrigado em nome do Senhor Jesus por esse momento tão precioso que aqui temos passado. Continua sustentando a igreja em tuas mãos, Senhor. Continua fortalecendo a vida dos crentes e a fé dos crentes, Pai. Continua levantando vidas para conosco celebrar o teu nome na beleza da tua santidade. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas, esses amados que estiveram aqui nessa noite, e tu continuas a abençoá-los juntamente com todos nós. Obrigado por todos os teus benefícios para conosco. Alcance os amados que estão em seus lares, estarão ouvindo a tua palavra. Ajuda que a tua palavra possa encontrar espaço de honra no interior de cada ouvinte. É a nossa oração com gratidão, pedindo que o Senhor leve em paz os nossos lares, da noite na tua presença e sob teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O Seja Luz permaneça 2 minutinhos enquanto a gente passa o hino. Muito obrigado, amados, coração silencioso e individual. Estamos despedidos dessa reunião. Obrigado, Tony, mais uma vez.